Bem-vindo à nossa penúltima aula nessa lição, onde nós estamos falando que nós fomos criados para a comunhão. Então, nós fomos criados com um propósito para experimentar o amor de Deus, para responder a Deus. Nós fomos criados para sermos íntimos de Deus. E hoje nós vamos falar nessa aula, então, que nós fomos criados para a presença de Deus. Existe um ambiente onde eu e você, como novas criaturas, nós precisamos existir. Nós existimos nesse ambiente, que é o ambiente da presença de Deus. Eu sempre faço essa pergunta quando eu leciono essa aula. Eu sempre faço essa pergunta: você realmente crê que Deus é onipresente? Se Deus é onipresente, você crê que Deus é onipresente? Você crê que Ele está aí onde você está? Ei, se Deus é onipresente, será que Ele está lá naquele barzinho onde você tem orado por aquela pessoa? Será que Deus está lá? Deus está, porque Ele é onipresente. Agora, por que muitas vezes Deus não se manifesta? Deus não se manifesta porque nós não respondemos. Porque as pessoas não respondem. Daí a necessidade importantíssima de nós aprendermos a responder continuamente. E a capacidade que nós temos de perceber a presença de Deus. Você lembra lá de Jacó? E Jacó teve uma experiência com Deus. E Jacó pegou uma pedra, fez de travesseiro, e de repente ele teve um sonho, e nesse sonho uma escada, e nessa escada anjos subiam e desciam, e quando eu olho para essa passagem, eu vejo um link. Lembra que nós falamos na nossa última aula que nós fomos criados para sermos íntimos de Deus? Escada, conexão entre andares, entre um andar mais baixo e um andar mais elevado. Deus está querendo, Deus está desejando ter mais intimidade com você. Ele estava mostrando isso para Jacó. Existe uma escada e nessa escada o sobrenatural está acessando essa escada. E ele dá essa revelação para Jacó, e Jacó, quando acorda meio desbaratado, ele fala: uau, o Senhor está aqui e eu não sabia. Não é que Deus não estava aqui, Deus de repente ele chegou. Deus não chega, Deus está. Ele é Jeová Chamar, Ele está, é o nome dele, Ele está, aí onde você está. Talvez passando por algum problema, alguma circunstância, Deus está. Agora, qual é a nossa percepção? O que eu quero falar com você hoje é justamente isso. Nós fomos criados para a presença de Deus, onde quer que a presença de Deus seja encontrada, a adoração sempre estará presente. Por causa da presença de Deus. A presença de Deus, ela demanda honra. Ele é rei, gente. Ele é senhor das nossas vidas. Então a presença de Deus ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que ao ver a presença de Deus, ao perceber a presença de Deus, o nosso espírito está preparado para adorar a Deus. Você lembra de Isaías, quando ele teve aquele encontro com Deus? Em Isaías capítulo 6, a primeira coisa que ele fala é: ai de mim. Ele condenava todo mundo. Agora ele fala: ai de mim, porque eu estou vendo a glória de Deus. Há uma resposta em Isaías, sabe? Uma resposta de arrependimento. Arrependimento é uma resposta, é adoração. Isaías começa a se arrepender naquele momento, e quando ele se arrepende, olha só, quando ele se arrepende, Deus vê honra naquela atitude. O anjo vem e toca na boca de Isaías. Fala: Isaías, eu criei você para isso, eu vou te usar para isso. Eu não estava conseguindo te usar porque os seus lábios estavam proferindo juízo que eu não estava declarando. Mas agora que você vê a minha face, agora que você viu a minha presença, agora que você entende que eu estou aí onde você está, uau, e você respondeu a isso, eu posso tocar os seus lábios. E eu posso transformar, trazer você de volta para o propósito. Aleluia! Deus está presente. Vamos ver aqui dois versos. Salmo 95, verso 2. No verso 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro
com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Ou seja, gente, a presença de Deus está aqui. Vamos cantar para Ele, vamos celebrar, vamos orar, vamos nos prostrar. Qualquer que seja a resposta sendo dirigida pelo Espírito Santo, vamos responder porque Ele está presente. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle, na sua presença, diante dEle, com cântico. Quando a adoração está em falta, gente, assim também é a presença de Deus na nossa vida. Quando a gente não consegue perceber a presença de Deus, a adoração começa a ficar cortada na nossa vida. Você entende isso? Ela começa a ficar meio manca, ela começa a ficar faltosa. O que nós precisamos então? Nós precisamos aumentar a nossa consciência da presença de Deus. Ao gastar um tempo que você tem na presença de Deus, ao perceber, ao andar na rua, perceba a presença de Deus. Então, gente, Deus espera, olha só essa frase, Deus espera até que adoremos como um sinal do nosso desejo pela sua presença. Muito interessante essa frase, né? Deus espera até que adoremos como um sinal do nosso desejo pela sua presença. Nós estamos falando então que a adoração é resposta. Então, Deus inicia e espera uma resposta nossa. Por isso que Tiago vai dizer, acheguemo-nos. Nós podemos nos aproximar, aproximemo-nos. Diz o escritor aos Hebreus, aproximemo-nos do trono da graça. O trono da graça está lá disponível para mim e para você. Mas Deus espera até que a gente responda como um sinal de desejo pela sua presença. A percepção da presença de Deus será um instrumento, preste atenção nisso, será um instrumento nesse fim dos tempos. À medida que crentes, que cristãos, que filhos de Deus liberem a sua fé nessa presença que já está com a gente para curar, para libertar, para salvar, para trazer esperança. Quando nós temos a consciência da presença de Deus, Deus pode agir através de mim e de você. Mas a gente precisa ter essa consciência dessa presença. Então, medite sobre isso. Deus está com você nesse momento. Você é templo do Espírito Santo. Medite nessa verdade. E você vai ver que algo vai começar a surgir de dentro de você. E você vai ser capacitado para esse dia, para resistir às estratégias do inferno que vem contra você. E número 2, para ter mais intimidade com Deus. Tá bom? A gente vai parar por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula, nossa última aula dentro dessa lição. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.